Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Ao mesmo tempo, mantenha uma posição que expresse a sua intenção de meditar. Por algumas vezes, amplie o seu movimento respiratório, procurando tornar-se mais consciente de sua respiração e imprimindo um ritmo mais lento e profundo à sua respiração. À medida em que você observa conscientemente a sua respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios, sejam eles pessoas, lugares ou situações, através de seus pensamentos, emoções ou sensações. Leve o ponto de apoio da sua consciência ao centro ágina, ao ponto entre as suas sobrancelhas. E por um ato de vontade e através do uso da imaginação, direcione sua atividade mental, emocional e vital ao ponto entre as sobrancelhas, convidando as forças que integram a personalidade a trabalhar cooperativa e coerentemente. Relembre que é o centro ágina o chakra responsável pela integração da personalidade. E lembre-se também do símbolo dessa integração, uma estrela dourada de 4 pontas. Procure sustentar a visualização deste símbolo ao mesmo tempo em que imagina as forças da personalidade se integrando.
E eleve, então, o ponto de apoio da sua consciência ao chakra coronário, no topo da cabeça. E a partir deste ponto, fortaleça a construção do seu Antakarana, aquele fio ou caminho de luz que liga cérebro, mente e alma. Imaginando a alma como um pequeno sol radiante, uma fonte inesgotável de luz, de amor e de vontade. Desta forma, vá cada vez mais elevando a sua consciência dos níveis sensoriais aos níveis emocionais, aos níveis mentais concretos e, a partir destes, mergulhando a consciência na alma. Num primeiro momento, se conecte especificamente com a qualidade luz. Imagine-a através da lei das correspondências, afluindo a sua mente, iluminando-a, ampliando as suas perspectivas e possibilidades, apresentando novas crenças e novos funcionamentos mentais. Mantenha um estado de abertura de mente para o novo. E permita que a luz da alma vá preenchendo todo o seu veículo mental. E conecte agora com a qualidade de amor-sabedoria da alma. Da mesma forma, através da lei das correspondências, imagine este amor afluindo e permeando o seu veículo emocional, curando, aliviando, harmonizando, preenchendo, encorajando, trazendo alegria de volta ao seu veículo emocional, preenchendo-o de esperança, de compaixão. E da mesma forma, se conecte com a qualidade vontade da alma. Imagine da mesmo jeito, através da lei das correspondências, a vontade se expressando no seu etérico físico, trazendo saúde, energia, jovialidade, vitalidade. Imagine a vontade se expressando como um propósito para a sua presente encarnação. Imagine este propósito se expressando através de um plano
para ser cumprido. E esse plano, impressionando a sua mente, as suas emoções e o seu corpo, de modo que, gradual e paulatinamente, a sua vida externa seja uma expressão da vontade interna da alma. Tente por alguns instantes este alinhamento. Então, mais uma vez, leve o ponto de apoio da sua consciência ao centro ágina. E dessa vez, também usando a imaginação, reúna neste ponto a luz, o amor e a vontade circulante de sua aura. Os direcione ao centro ágina. E a partir deste ponto, permita que se irradie ao seu irmão de grupo à sua direita, de modo que construamos juntos um anel luminoso dourado, através do qual circulam livremente a luz, o amor e a vontade. E o livre circular destas qualidades no anel nos inspira a meditar, a amar e a servir como um. E o livre circular destas qualidades no anel constrói um vórtice, uma espiral ascendente que eleva a consciência do grupo, a alma grupal, a junção de todas as nossas almas, num propósito específico de expressão de amor e sabedoria. E o grupo visualiza então a alma grupal como uma esfera de cor azul profundo, logo acima desta sala. E o grupo cultiva por alguns instantes um silêncio contemplativo e invocativo ao amor-sabedoria da alma grupal. E a alma grupal responde ao apelo invocativo unificado do grupo, nos abarcando com seu amor-sabedoria, nos preparando para as nossas atividades desta noite, tomando conta de todo este local.
Então, gradual e paulatinamente, nós voltamos a nossa atenção para o nosso corpo, para as nossas impressões, sensações, de modo que possamos agora servir através da nossa reflexão. Bem, bom, dando continuidade, então, ao nosso estudo do livro Iniciação Humana e Solar, a gente está estudando as 14 regras do solicitante à iniciação. E hoje a gente vai refletir sobre a 10ª regra, um pouco mais esotérica, e talvez a gente também não precise se cobrar a respeito do quanto a gente compreende dela, uma vez que cada vez que a gente entra em contato e a gente aumente um pouquinho a nossa compreensão, algumas camadas do nosso ser respondam com mais fluidez a essas leis ou vibrações, então a gente já pode entender que é um ganho e um progresso para a gente. Tá bom? A regra diz assim: o exército da voz, os devas, em suas fileiras cerradas, trabalham incessantemente. Que o discípulo aplique-se à consideração dos seus métodos, que ele aprenda as regras pelas quais os devas trabalham dentro do véu de Maia, aqui dentro do nosso mundo. Aí, essa é a regra do comentário. Então, agora eu vou ler um pouquinho do que o tibetano fala sobre essa regra. Essa regra se refere ao trabalho de investigação ocultista que deve ser perseguido, num certo momento, por todos aqueles que buscam a iniciação. Então, nesse primeiro momento, ele fala, ó, todos aqueles que estão buscando a iniciação, todos aqueles que estão ou vão se candidatar ao portal, precisam saber como funciona a construção que é feita pelos devas, através da voz principalmente. Depois a gente vai falar. Né? Uma hora ele chama de devas, uma hora ele chama de exército da voz, ou ainda exército do som. São sinônimos para esse grupo de construtores. Embora não seja seguro para o não iniciado interferir na evolução paralela dos devas, contudo é necessário e seguro investigar o procedimento seguido por eles. Então ele já fala para a gente não vai intervir, a gente nem tem, na verdade, potência para isso. Ou talvez a gente pudesse pensar que a gente ainda não tem, mas é importante que a gente investigue, tente saber um pouquinho mais sobre como é esse processo de construção. Os métodos por eles seguidos, reproduzindo do arquétipo, através do etérico, aquilo a que chamamos de manifestação física. Seus grupos devem ser, de algum modo, conhecidos, teoricamente. E os sons pelos quais são lançados à atividade considerados. Então, ele não fala ainda aqui que a gente deva conhecer os sons, que são aquelas determinadas palavras sagradas que, quando emitidas, promovem um efeito instantâneo sobre os consultores. A gente ainda não tem muito conhecimento sobre isso. É dito no ensinamento que, no momento da iniciação, algumas determinadas palavras são reveladas ao iniciando, né? Mas aqui, prestando atenção às palavras que são aos verbos escolhidos pelo mestre, ele fala, considerando que existe isso. Então, não fala que a gente deve procurar saber, ele nem pode fazer isso, porque isso é revelado no momento da iniciação. Mas ele fala da importância da gente investigar esse processo, tentar entender como funciona, é como se fosse um treinamento mesmo, para quando a gente chegar nesse processo culminante, a gente conseguir ter uma intervenção positiva e efetiva dentro desse processo de criação. Aí ele continua.
Isso envolve, portanto, o estudo organizado por todos os solicitantes do propósito do som. 2, do significado esotérico das palavras, da gramática e da sintaxe. E 3, das leis da vibração e da eletricidade, bem como de outros estudos subsidiários que se relacionam com a manifestação da divindade e da consciência, por meio da substância dévica e da atividade dos devas construtores. As leis do macrocosmos serão investigadas e a correspondência entre as atividades do micro e a manifestação ativa do macro serão, então, reconhecidas. Não fica tão claro ainda para a gente, eu imagino, né? Mas eu vou tentar tornar um pouquinho mais palpável para a gente através da apresentação, tá bom? Eu só queria dizer, o Tebas tem a ver com as instâncias vizianas, né? Não li, nem No livro, eles falam que não era, a gente não estava pronto para poder entender. Mas eles são os construtores da forma. Esse livro, na verdade, é um livro dentro da doutrina secreta que chama Instâncias de Vizier. Gente, eu estava lembrando disso quando você estava falando disso. E aí, esse eu até separei um trechinho da doutrina secreta aqui para a gente reler, porque fala um pouquinho disso. Eu estava lembrando agora que talvez fosse bom, para ficar um pouquinho mais claro, a gente pegar o Felipe. Você pode pegar o Felipe, por favor? Tá ali. Aí eu espero chegar, tá bom? Pode falar? Não, tá bom. Vamos lá, então. Ó, eu vou ler mais um trechinho, só porque eu tirei de um outro livro, só para talvez trazer um pouquinho mais de compreensão para a gente, tá bom? O homem, vou ler aqui do computador. O homem nos três mundos, conscientemente ou inconscientemente, recapitula o processo logóico e torna-se um criador. Ou seja, a nossa própria expressão aqui na matéria, três mundos, né? Físico, emocional e mental. O quê? Ah, tá bom, pode ser. Desenha, você consegue fazer para mim? 7 planos e 7 subníveis, tá não? Então, uma das nossas tarefas é expressar, em alguma medida, né, construir, co-construir um plano. Então, a gente tem essa experiência ao longo dos nossos processos encarnatórios de co-construção. Então, a gente é o Deus do nosso mundo tríplice, do nosso corpo físico, das nossas emoções e da nossa mente. E torna-se um criador, trabalhando na substância através do fator de sua energia positiva. Então, a gente trabalha com a substância. O que é substância? A gente poderia chamar daquilo que é material. A gente maneja essa substância e essa energia positiva é o que a gente faz positivo no sentido de polaridade. Isso, certinho. No sentido de polaridade, né? Polaridade positiva. A masculina, aquela que atua, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Ele quer, ele pensa, ele fala. E pensamentos, formas são criados. Isso que a gente faz o tempo todo na nossa existência. A substância atômica é atraída para aquele que fala. As pequeninas vidas que compõem aquela substância são forçadas, através da energia do pensador, a adotar formas que são elas mesmas ativas, vitalizadas e poderosas. O que o homem constrói pode ser uma criação benéfica ou maléfica, de acordo com desejo, propósito ou propósito subjacente. Então, por que eu queria que a Tati pegasse? Para a gente entender que em cada um desses planos e a nossa atuação como ser humano atua nesses três planos inferiores, né? Aqui é a vida humana, né? O por homem. E aqui é a vida de personalidade, sem alma.
existem seres ou devas, esses construtores, esses seres que têm um reino de evolução paralelo ao nosso, trabalhando em cada um desses subníveis. Do mesmo jeito que a gente, quando veio para o nosso plano material, a gente mergulhou a consciência em cada um desses 7 planos e a gente vai, em algum momento, como filho pródigo, voltar para o nosso nível aqui monádico e divino, junto com a gente, acompanhando esse nosso desenvolvimento de consciência, estão esses seres responsáveis pela substância, pela forma. Então, tudo que a gente cria através da nossa mente, o que a gente emprega através das nossas emoções e também através das nossas ações, tem um amiguinho construtor que ajuda a gente, né? São esses devas que trabalham em todos esses níveis. Então, eles também têm um tipo de evolução que é paralelo ao nosso e interligado ao nosso. Porque à medida que a gente vai criando com mais consciência, que a gente vai criando formas mais elaboradas, menos grosseiras, esses construtores vão acompanhando também, vão criando um manejo dessa construção com a gente. Então, é uma evolução paralela à nossa. Importante a gente saber, em cada um dos subplanos tem grupos de devas construtores desses níveis. Tá bom? Dúvidas? Então, eu vou ler rapidinho só para a gente. É essencial que nos esforcemos para tornar prático o que for exposto. Uma vez que é inútil o homem estudar os grupos dos construtores, suas funções, nomes, cada um tem um nome, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, porque para a gente não é importante. O que é importante a gente pensar? Que a gente está relacionado a eles, sendo ele próprio, né, um dos grandes construtores, um criador dentro desse esquema planetário. Os homens precisam lembrar-se, por meio do poder dos seus pensamentos e das suas palavras, que produzimos efeitos sobre outros seres humanos. Pensamentos separatistas são responsáveis pela ferocidade dos animais selvagens, pela qualidade destrutiva dos processos da natureza, incluindo pragas, guerras e fome. Então, a gente tem um papel de co-construção, tanto naquilo que eclode de belo no mundo, como aquilo que eclode de ruim. Não tem valor para o homem conhecer os nomes de alguns dos membros do exército da voz, de novo um outro termo para os devas, a menos que ele compreenda como a gente se relaciona, né? E como é a nossa responsabilidade para tornar-se um criador benéfico, sob a lei do amor, e não impelido ao ato criativo por desejos egoístas ou uma hiperatividade, né? Uma atividade descontrolada. Tudo isso é revelado aos esoteristas na simbologia do sistema circulatório dos homens. Quando o sistema sanguíneo, com seus 2 tipos de canais, artérias e veias, e seus 2 tipos de construtores, glóbulos brancos e vermelhos, for estudado sob o ponto de vista ocultista, muita coisa de natureza revolucionária será elucidada. As leis do caminho de saída, do caminho de retorno, com os 2 grupos de vida dévicos a eles concernentes, serão então compreendidos pelo homem. É possível dar aqui outra indicação. Em relação ao sistema circulatório, encontramos no corpo físico do homem, nos 3 fatores, o coração, as artérias e as veias, a chave que revela os 3 tipos de deva, o triângulo do sistema que eles representam, e ainda mais os 3 modos de expressão divina. Há uma circulação planetária, assim como uma circulação sistêmica, que é realizada por meio da substância dévica em toda parte, no macro e no microcosmo. Esse trecho está num livro que talvez seja o livro mais difícil da Alice Bailey, que é um Tratado do Fogo Cósmico, que é uma releitura, mais ou menos assim a gente poderia dizer, no nível psicológico da doutrina secreta, é assim definido pelo mestre tibetano. O que a gente entende aqui, então? A importância da construção. Então, de novo, né, a gente pode falar sobre os nomes, eu tenho tudo marcado, se a gente quiser. Mas o mais importante é a gente perceber que o que a gente cria tem alguém que constrói para dar forma. E esses construtores, especialmente nos níveis
menos conscientes, menos elevados, e nos subníveis menos elevados, eles não têm consciência do que está sendo feito. Eles são o que a gente pensa, eles criam. Então, isso é o grande benefício de quando a gente aprende a construir grupalmente, conscientemente, percebendo que é uma forma de pensamento que a gente deve sempre pensar em construir como grupo. A gente fala disso um pouquinho melhor quando a gente faz as meditações de lua cheia, mas é importante que mesmo isso que a gente está estudando aqui, como grupo, a gente está construindo uma forma de pensamento sobre esse ensinamento. É importante a gente saber disso. Não é o Paulo que está falando. Deve ser o grupo co-construindo com o Paulo essa forma de pensamento. Porque aí isso, então, pode ser conectado a outros grupos, a outros estudantes. Isso pode precipitar, igual a gente fala da chuva, né, que nuvens vão se organizando, pode se precipitar na consciência humana. Por isso que é tão importante, né? O trabalho esotérico, ele é co-criativo. Não adianta eu falar e vocês estarem só ouvindo, né? É importante estar todo mundo na mesma página. Então, se tiver dúvida, é importante perguntar. Não tá claro? Vamos retomar, a gente não tem pressa. O que é importante é a gente construir a forma com clareza, para que a gente possa, então, realmente usar o nosso estudo e a nossa meditação como uma fonte de serviço. O tibetano fala sempre desse tripé, né? Meditação, estudo e serviço. Então, se a gente conseguir unificar isso, a gente não precisa fazer isso separado. A gente pode, numa mesma prática, ter elementos de meditação, de estudo e de serviço. Tá bom? E aí? Serviço é quando a gente põe em prática. Oi? Serviço é quando a gente põe em prática ou quando a gente ajuda o outro? Quando a gente está, por exemplo, construindo uma forma de pensamento, é um serviço do grupo. É pôr em prática, então. É que pôr em prática, às vezes, pode dar para a gente o intuito de físico, e não necessariamente. Né? Uma construção mental pode ser uma prática. Uma construção emocional em um tom mais elevado pode ser uma prática. Os decretos também. Também. Tudo depende de como é construído. E o motivo para que. Então, falando um pouquinho de mantras, né? Um mantra é uma combinação de sons, de palavras e frases, em virtude de certos efeitos rítmicos, alcançam resultados que de outro modo seriam impossíveis. O mais sagrado dos mantras orientais até agora apresentado ao público está contido nas palavras Om Mani Padme Hum. Cada sílaba desta frase tem uma potência secreta e sua totalidade vários significados e pode produzir 7 resultados diferentes. Há várias formas mântricas baseadas nessa fórmula e na palavra secreta, as quais, emitidas ritmicamente e em diferentes tonalidades, alcançam certos fins desejados, como o de invocar anjos ou devas protetores, ou realizar um trabalho definido, construtivo ou destrutivo. Tem um grupo do mestre tibetano que ele criou de discípulos treinados para dissolver glamoures. Então, eram discípulos principalmente de primeiro raio, que eles tinham como objetivo dissolver formas de pensamento que prejudicam a compreensão de certos valores, de certas ideias espirituais. Então, a finalidade deles era criar formas para destruir formas antigas, para que depois, com um grupo de construtores mais ligados ao segundo raio, pudessem construir novas formas de pensamento, que pudessem melhorar essa psicoesfera planetária. A potência de um mantra depende do ponto de evolução do homem que o emprega. Então, aquilo que eu falava, né? Pode ter qualquer palavra. Se eu não sei entoar aquilo, se eu não sei aquilo que aquilo significa de fato, se eu não emprego a minha vontade consciente, a minha presença, eu vou repetir palavras. E aí vai ficar só uma repetição de sons. Né? Não vai ter um impacto que aquilo pode ter de fato. A mesma coisa quando a gente fala da grande invocação. Né? O tibetano fala diversas vezes que a grande invocação ela pode ser uma oração no nível, ela pode ter uma outra formalidade, né? Uma outra construção no nível intermediário e pronunciada pelo próprio Cristo, ela significa o próprio Takarana planetário. Ela conecta a humanidade, hierarquia e Shambhala. Então, tudo depende do nível que a gente está.
né? Serve para estimular o bem dentro dos seus corpos, para protegê-lo e também exercerá uma influência benéfica no seu entorno. Pronunciado por um adepto ou iniciado, suas possibilidades são infinitas e de largo alcance. Esse é um trecho da doutrina secreta. Há muitos tipos de mantras que podemos enumerar como alguns muito esotéricos, no idioma Sanskrit, que estão sob a custódia da grande loja branca. Alguns sânscritos empregados por iniciados e adeptos. Mantras relacionados aos diferentes raios, mantras na cura, mantras no departamento do Manu, do Bodhisattva ou do Mahashohan, mantras usados em relação aos devas e aos elementais, mantras relacionados ao fogo. A potência de todos esses mantras depende do som, do ritmo e da ênfase silábica quando são emitidos e entoados. Também depende da capacidade do homem que os usa para visualizar e querer aquilo que ele deseja. Então, de novo, através de certos mantras, esses construtores podem ser acionados. Tudo vai depender também da intenção, da compreensão de que, ao fazê-lo, eu sei o que aquelas palavras significam, porque senão não tem sentido, e eu construo internamente aquilo antes de verbalizar. Isso é uma das coisas importantes que, às vezes, agora a gente tem feito nos nossos últimos encontros, a grande invocação de forma contínua, porque a gente vem cada vez mais estudando o que ela significa. Mas é sempre importante, antes de cada estrofe, a gente ter a construção, né? Do que é isso? O que é o ponto de luz na mente de Deus? Como que ele vai afluir? Qual impacto ele vai produzir na mente dos homens? O que é o ponto de amor no coração de Deus? Como que ele vai afluir e o que ele vai inspirar nos homens através disso que o Cristo possa se manifestar? O que é o centro onde a vontade de Deus é conhecida? Como que esse propósito vai guiar? E quem são esses pequenos homens, essas pequenas vontades dos homens? Então, a gente precisa ter, com esses mantras que a gente faz com mais frequência, essa construção interna. Porque se eu só repetir a palavra, o significado vai ser muito pequeno. Agora, se eu repito as palavras com intenção, com um som, com um ritmo, e, além disso, eu estou projetando a minha intenção antes de cada uma dessas estrofes, a potência é muito maior. Se a gente faz isso como grupo, então, muito maior. Tá? Então, isso é uma das coisas que fazem parte dessa nossa investigação para essa lei, que a gente está vendo aqui agora. Então, coloquei aqui uma definição simples do que é gramática, do que é sintaxe, porque o mestre fala isso, né? A lei fala isso. Gramática é o conjunto de prescrições e regras que determinam o considerado correto uso da língua escrita e falada. Então, é importante a gente falar corretamente. É importante a gente, dentro da nossa língua de expressão, que é o português, a gente saber como construir, a gente evitar usar gírias nessa construção. A gente não precisa ser totalmente sério ou totalmente sisudo, mas é importante uma dominação do nosso idioma. É importante uma correta construção para expressar uma ideia. Lembra que uma forma-pensamento é sempre um corpo que eu vou revestir uma ideia. Então, óbvio, o mais importante é a ideia que eu estou querendo construir. Né? O quanto eu acesso essa ideia, o quanto ela está presente em mim. Isso, óbvio, é o mais importante. Mas também é importante, pensando no processo de manifestação, que eu escolha a roupa adequada para vestir essa minha ideia. Igual se eu for num baile chique, eu preciso ter um tipo de roupa. Quando eu vou trabalhar, eu tenho um outro. Quando eu vou aqui, eu tenho outro. Então, é importante a gente saber o que a gente quer construir, qual é a roupa que eu quero revestir a minha ideia. Sintaxe é a parte da gramática que estuda, então, a disposição das palavras nas frases, né? Bem como a relação lógica entre elas. É o conjunto de regras que determinam as diferentes possibilidades de associação das palavras dentro de uma determinada língua para formar os enunciados. Todas as línguas, além de possuírem um léxico composto de milhares de palavras, possuem também regras que determinam o modo como essas palavras podem se combinar. Quando um sujeito interage verbalmente com o outro, ele organiza sentenças linguísticas de maneira a transmitir um significado completo que possa ser compreendido. Embora não exista apenas uma forma de organização das sentenças, o fato das línguas terem a sua sintaxe própria nos impede de realizar combinações
aleatórias de palavras. Então, a maneira como a gente constrói as frases tem muito a ver com esse processo de construção. Também nos níveis mais sutis e abstratos. Então, alguns comentários rápidos. O que são devas? Deriva da palavra sânscrita, que significa resplandecente, brilhante, aludido à sua aparência luminosa. São os construtores. E dentre os construtores há, como eu coloquei ali, diversos graus e tipos. São de uma outra hierarquia de evolução, não humana, mas acompanham o desenvolvimento de toda a vida na forma, assim como acompanham o desenvolvimento da consciência nossa do reino humano, criando formas que possam revestir os passos que a consciência progride. À medida que a minha consciência progride, eu vou construindo formas diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma dada compreensão, se eu estou ali no nível emocional subnível 3, eu vou ter uma percepção de amor, certo? Eu vou construir relações e ideias acerca do amor a partir do meu nível de compreensão. À medida que eu vou subindo através das experiências de subníveis emocionais, a minha compreensão e a minha expressão de amor vão ser diferentes. A forma como eu vou construindo isso é feita pelo Devas. A consciência é minha, né? A elevação de consciência é minha. Mas quem me ajuda nessa construção são esses Devas. Então, não tem medo. Na verdade, não. Tem um grupo de Devas que atuam nesses subníveis que vão atuar de acordo com o grau que eu estou de evolução. Se eu subo de consciência, uma parte disso sobe comigo, mas não todos. Então, a gente pode até dizer que a formação do mundo, até a evolução dos animais também passa por eles. Não só o reino humano, mas todos os outros reinos. Toda forma que existe tem a mão dos Devas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estudei tudo isso por causa da galinha e dos pintinhos. Um está doente. Então, eu separei, trato dele e peço por Devas que ajude a requalificar a forma dele. Não sei se eu estou certo ou não, mas eu faço isso. Pode fazer. Eu acho só que sempre é importante submeter à vontade daquela alma. Só isso, né? Está tudo bem. A Blavatsky fala que as aves, diferente dos outros animais que seguem um processo de evolução para chegar no humano, que as aves muitas vezes são utilizadas por devas que estão tentando fazer, por algum motivo que ela não especifica, uma transição de reino do humano, do dévico para o humano. Então ela fala que, depois eu te mando os trechos, ela fala que as aves têm um tipo de evolução paralelo ao reino animal restante. Interessante. É diferente, é diferente. Não, mas eu acho que é um modus operandi diferente. Tem uma comunicação diferente, por exemplo, entre o gato, o cachorro e a ave. Eu sinto que as galinhas e os pintinhos, eles olham muito no olho da gente e eu consigo me comunicar com eles. Bom, aqui a gente já viu. Então, continuando, né, para a gente entender melhor essa palavra, Deva é sinônimo de substância também. Então, do mesmo jeito que são os construtores, é substância. Tudo que existe no mundo físico é feito de algum tipo de substância, incluindo emoções, pensamentos e até mesmo o nosso corpo humano. Então, não é que precisamos aprender como trabalhar com os anjos, elfos, fadas, ou sequer acreditar que eles existem, mas precisamos entender que eles trabalham incessantemente dentro aqui dos véus de Maia, ou seja, do mundo manifesto. Há um plano divino que eles estão também tentando expressar dentro do nosso planeta, que é uma consciência em evolução. E está usando os devas, o exército da voz, para manifestá-lo. Então, falando ainda de formas de pensamento, é importante a gente entender que a nossa alma constrói uma determinada forma de pensamento para os nossos próximos passos.
em termos de evolução mental, emocional e física. E ela fica impressionando a nossa mente, as nossas emoções e os nossos chakras e também o nosso corpo físico com essa forma de pensamento, tá? Por quê? Porque ela quer que a gente, em alguma medida, capte alguma parte dessa forma de pensamento para colocar em prática. Então, o que a gente faz no processo de meditação é tentar abrir espaço para contratar essa alma através do Antakarana e, então, manter um estado de abertura para que essa forma de pensamento que a alma criou vá impressionando a gente cada vez com um pouquinho mais de consciência. É importante lembrar que o mesmo ocorre no macro. A grande loja branca tem uma forma de pensamento construída e é co-construída, dinâmica, diariamente, a gente pode dizer assim, sobre o plano que a humanidade deve executar. E ela fica o tempo inteiro impressionando as mentes dos homens para que a gente possa, individual, especialmente em grupo, especialmente no novo grupo, captar nuances que sejam dessas formas de pensamento para que a gente possa colocar em prática no nosso campo de desenvolvimento. Se for de primeiro, segundo, terceiro, quarto raio, enfim. Né? É importante a gente lembrar que até isso tem uma concessão de um deva. Essa forma de pensamento que ficaria ativa é um deva. É claro que nos níveis da alma, a alma trabalha aqui. Então vão ser devas que habitam esses subplanos, não daqui. Tá? Para a gente lembrar disso. Estamos tentando entender o que é esse plano e cooperar com ele. E trabalhar com os devas ou com a sua substância é a chave para fazermos isso. Por isso que a regra fala dessa importância. Né? O que damos voz tem um impacto em nossa fala, as nossas palavras, o que dizemos, como dizemos, o que escrevemos, da maneira como escrevemos, tudo importa, porque as palavras fecham as ideias e as ideias que soam movem as coisas para a manifestação. A gente já falou um pouquinho disso na regra 7, lembra? A gente falava sobre a importância das palavras, dos pensamentos. Aqui é num nível mais prático, né? Além de entender essa compreensão, o que eu uso de substância para concretizar isso? Percebe? É um pouco mais aprofundado. A música é um grande exemplo disso. Mas o mais importante para nós agora, nesse momento, é entender que as palavras importam, que o que a gente cria importa. Não é apenas o que dizemos e como dizemos, é também o que escrevemos, a maneira como escrevemos, é o que expressamos visualmente e como também expressamos. Pode ser através da arte, por exemplo. A técnica faz as coisas acontecerem ou não e faz com que a vibração seja densa ou angelical. Então, às vezes, a gente que tem uma tendência mais mística, a gente tende a não se importar tanto com a técnica. Ah, o que importa é que eu tenha um bom coração. Não é, gente. Isso para o solicitante não é. Tá? Para uma pessoa que está no ponto de vista de desenvolvimento, tranquilo, quer fazer o bem, uma pessoa de boa vontade, está tudo bem. A gente não vai, obviamente, criticar. Mas para o solicitante à iniciação, precisa sim entender as técnicas, precisa saber como funciona, precisa colocar esse lado mais prático mental em atividade. Se você entende que isso não é o seu momento nessa encarnação, está tudo bem. Né? A sua alma é que sabe o seu plano, mas é importante que a gente saiba que é assim para o solicitante. Que essa é uma regra, não sei o que estou falando. Né? É uma regra antiquíssima, não é nem o mestre tibetano. O mestre tibetano está dando uma interpretação de uma regra que é milenar. Nem sei dizer quantos anos tem o antigo comentário. Por isso que ele chama assim. As pessoas estão usando uma linguagem cada vez mais primitiva, que não expressa as ideias muito bem. Então, isso é um cuidado para a gente mesmo, que se comunica muito por aplicativo, né? Tudo bem no dia a dia, mas quando eu quero passar uma mensagem diferente, eu preciso saber que, mesmo numa plataforma que eu normalmente uso de forma mais prática, quando eu quero passar uma mensagem, eu tenho que saber que eu preciso usar as técnicas corretas para aquilo. Né? Até influenciadores espirituais usando palavrões ou gírias, porque provavelmente acreditam que isso vai torná-los mais próximos do público que eles estão querendo alcançar. A intenção é positiva. Mas, né, o que é importante a gente lembrar é que se sentirem um pouco mais conectados, poderia aumentar a vibração e a concentração. Então, a ideia é boa.
Mas também, por outro lado, as pessoas podem pensar que é aceitável usar uma linguagem grosseira, primitiva. E o problema com isso é que a vibração fica cada vez mais grosseira. E os devas mais sutis, conectados às ideias de alma, não conseguem trabalhar, gente. Não conseguem. A Blavatsky dizia que quando ela morou em Londres, e Londres era a cidade maior da época, no século XIX, que muito do trabalho dela com os mestres, principalmente com o mestre M, que era o mentor dela, ficava prejudicado por conta da psicoesfera da cidade. E os devas não conseguiam se aproximar por conta de tanta gente, de tanto pensamento, de tanta construção confusa. Então, é importante, né, a gente lembrar disso. Então, quem tem a oportunidade de morar em lugares mais altos, né, Márcia, que tem a oportunidade de estar em lugares um pouco mais retirados, os devas mais sutis podem trabalhar melhor na construção de formas de pensamento que revestem ideias, porque estão um pouco mais longe do burburinho da civilização. Tá? Então, uma coisa importante é da gente entender, claro, né? Que é importante a gente se conectar com as pessoas. Então, a gente não vai dizer uma linguagem coloquial, a gente não precisa falar de um jeito que nos afaste das pessoas. Mas é importante a gente saber que, num dado momento, depende do que eu estiver construindo, eu preciso usar a correta gramática, a correta sintaxe, eu preciso usar a correta conexão, a correta intenção para aquilo que eu estou querendo imprimir, que tenha um efeito. Exatamente. Por isso que a escolha das palavras é importante, né? Quando a gente está, especialmente quando a gente quer falar sobre um texto, por exemplo, um texto que não é simples, como esse que a gente está falando. Então, escolher quais palavras usar é muito importante, porque algumas talvez sejam escolhas acertadas que facilitam a compreensão das pessoas. Outras, de repente, uma ideia que estava clara não fica tão clara. Pode trazer mais confusão do que compreensão. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter. Então, à medida que nos tornamos discípulos probatórios, há uma compreensão mais profunda da necessidade da gente ser mais responsável por tudo que a gente cria. Por exemplo, o que criamos causa confusão, complica, assusta, prejudica, ou traz medo, divide, separa, ou o contrário. Né? Eu crio um ambiente de compreensão, de alegria, compassivo. Precisamos de tempo, precisamos entender a gramática, a sintaxe, o significado das palavras, para que possamos combiná-las com harmonia. Precisamos ainda conhecer o nosso público, as pessoas com quem estamos conversar, para quem queremos transmitir essas energias, de modo a facilitar sua evolução e sua consciência. A gente vê muito, né, a importância também da síntese, porque às vezes as pessoas começam a se aprofundar em um determinado assunto, especialmente nesse estudo um pouco mais interno, mais esotérico, e a gente vê pessoas muito prolixas, falando muito sem entrar numa síntese. Então é importante a gente também desenvolver essa síntese, porque senão a gente acaba se perdendo nessa construção de palavras e deixando de lado o principal, que é a ideia. A gente nunca deve perder de vista a ideia, né? A gente deve aperfeiçoar a roupagem, mas a ideia é o mais importante de tudo. A gente está falando de construção, a gente está falando de técnica, tudo isso é muito importante para manifestar. Mas se eu domino isso e eu não estou conectado, se eu não estou respondendo a ideia, aí não tem sentido. Aí fica um ritual oco, vazio. Né? Eu posso ter aquele velho ditado, né, Silvia? Por fora, bela viola, por dentro, pão colorido. Porque é isso, não adianta também eu ter uma forma belíssima se a minha ideia não está viva, presente. Lembra que o Deva significa resplandecente? Por quê? Porque se a gente for pensar como os indianos construíram isso, os primeiros, né, era uma forma que resplandeça aquela ideia. Né? Então, é um ajuste fino de uma ideia que é imaterial para uma forma material. Por exemplo, com crianças utilizamos um tipo de estrutura de linguagem, com adultos podemos falar de uma outra linguagem. Né? E o último, levamos tempo para entender a vibração e a eletricidade. Então, esse é o último ponto que aquela regrinha falava. Né?
O quanto vamos eletrificar aquela pessoa, ou ainda qual vibração que ela pode suportar. Então, também, se eu estou pensando do ponto de vista de um ensinamento, é importante eu saber disso. É para quem eu estou falando. Essas pessoas para as quais eu estou falando, elas têm uma responsividade vibratória ao que eu vou falar? Se sim, em que medida eu vou precisar ter esse feeling? Quando eu estou falando ali com o meu grupo, eu estou percebendo como que o grupo está respondendo. Eu preciso desenvolver esse feeling, etericamente falando, para perceber se está tendo resposta ou não. Está tendo resposta? Posso continuar nessa toada. Está tendo uma resposta muito grande, estou percebendo que o grupo está meio movimentado, impactado por essa energia? Hold your horses, né? Slow down, vai devagar. Né? Eu preciso perceber também o que eu estou manejando ali, né? Em termos de eletricidade, em termos da vibração em si. Se estimulamos demais, nós queimamos, o que é um dos motivos pelos quais os vídeos são interessantes, né? Porque a pessoa pode parar, assistir, já deu para mim esses 20 minutos do Paulo falando, parei, pausei. Vou fazer o almoço, vou estudar, daqui a pouco eu volto. Então, as gravações, elas têm isso de oportuno, né? Elas possibilitam que a gente vá no nosso tempo. Também, por outro lado, tem o risco da dispersão, né? Então, eu posso assistir a hora que eu quero, eu acabo negligenciando isso. Tá tão fácil que eu não vou ver. Então, precisamos ter sempre o caminho do meio, né? O Buda lembra a gente todo dia disso. Mas é importante a gente saber que é uma plataforma interessante por conta disso. Então, isso é uma coisa, né, que temos que nos tornar sensíveis, estamos estimulando as pessoas o suficiente. Talvez elas precisem de mais volume, de mais carga, ou então, talvez eu precise imprimir uma certa vibração emocional na minha fala, mas um emocional elevado, que inspira, que encoraja, que magnetiza. Eu preciso pensar nisso quando eu estou falando. Ou então não, ou então de repente já está muito, uma plateia mais emocional, então talvez eu precise ir para um caminho de mais clareza, de mais lucidez, né? Tentar trazer aquele grupo para uma ideia que eu quero colocar. Então, tudo isso a gente precisa aprender com o tempo, né? E às vezes eu preciso fazer, então, as coisas com doses mais homeopáticas. A quantidade certa de carga elétrica pode inspirar a pessoa a expandir a sua consciência, para que se aproxime do divino. Ao mesmo tempo, a quantidade errada de carga elétrica pode amortecer a sua compreensão, tirar o entusiasmo daquela pessoa, tornando-a desanimada e confusa. Cabe a cada um ponderar e refletir de acordo com cada situação e com cada público. Então, essa era a minha contribuição para a nossa reflexão sobre essa regra 10, cheio de defeito, testando, tentando, mas é assim que a gente caminha, né? Testando mesmo, experimentando, vendo que está certo. Acho que é por aí mesmo, é pela experiência mesmo. Ainda mais algo que a gente não tem manejo, né, tia? Esse mundo abstrato, a gente não tem uma experiência prévia. A gente está vendo isso, Para né? mim, esse capítulo parecia assim a transformação do livro, né? Como se fala, a gente pega do abstrato, da ideia do cliente, você transforma com a unidade das palavras, quem é teu público, tudo que você falou parecia ter. Nossa, eu estou construindo um livro. É isso mesmo. Porque o livro é uma forma de pensamento. Manifestar. E peço ajuda dos anjos, na verdade. Isso. Muitas coisas. Anjos e devas é a mesma hierarquia. Eu chamo tudo de anjo. Eu pus mal neles, né? Porque às vezes se eu me deparo em algumas situações difíceis, eu peço ajuda. É importante, então, você saber, né? Tentar ver onde que está. Quem é o que vai me ajudar, né? A gente fez vou só trazer uma experiência. A gente fez uma vivência no final de semana com um óleo essencial do jasmim. É uma planta sagrada, é um óleo caríssimo, porque ele precisa de 7 toneladas de flor para 1 litro de óleo essencial. Então, imagina você colher 7 toneladas, que não é a planta inteira, são só as flores. Então, colher manualmente, em geral, colocar isso tudo para dar 1 litro é muito caro, né? E aí, fazendo uma experiência que a gente eu estava dando curso junto com a Beth, mas eu também faço as dinâmicas, as vivências.
E aí a representação foi tão bonitinha que eu vi, pode ser óbvio uma ilusão, né? Mas a impressão que eu tive foi de uns pequenos devas das flores, e um deles me chamava vestidinho de flor, igual desenho de criança, trabalho numa escola, né? Tem esse lúdico, puxando. E aí ele falava assim para mim que eles ajudavam a gente a dar esses pequenos saltos dentro do nosso próprio processo evolutivo. Porque o reino vegetal, segundo o ensinamento esotérico, é o reino que, dentro das suas próprias linhas de evolução, já alcançou a realização. Então, como se certos devas do vegetal, é como se a gente já tivesse atingido o nível monádico. Eles já estão no máximo da hierarquia deles. E eles são a própria doação para a vida planetária. Então, os devas desse reino são devas naturalmente mais avançados. A gente sabe que, especialmente o reino vegetal, trabalha com o corpo emocional, principalmente da humanidade. Mas, se a gente for pegar um óleo essencial que passou pelo processo do fogo, né, pelo processo, é um processo iniciático para a planta, porque ela passa pelo fogo, ela é purificada, depois ela condensa, né? Então, é um tipo de energia que vai trabalhar com devas que vão trabalhar ali nos níveis mais elevados do emocional mesmo. Então, é importante a gente, por isso que a gente usa aqui no nosso trabalho óleo essencial, por isso que a gente usa floral, porque a gente está também trazendo essa energia dévica para ajudar aquelas pessoas que a gente atende a manter, a sustentar um determinado padrão, né, de coragem, de alegria, de confiança, de acordo com as indicações que a gente faz. Então, só trouxe esse exemplo para a gente entender que o trabalho dévico e o nosso humano está aqui, ó. Não tem separação. Eu perguntei se cada um tinha um, porque eu estava ligando o anjo, mas acaba que... Mas é tudo meio parecido ali, o caminho. Tem alguma informação? Que tipo de criatura você viu? Como nem? Acho que eu não entendi, pai. Que tipo de criatura você viu? Tem alguma informação? Tudo isso que essas... O Deva é tanto a substância em si, que é o que a gente maneja para criar, quanto os próprios construtores. Você levantar isso, não tem? Sim. E são considerados iluminados. Né? Dependendo de onde está ali, né, Tia? De onde está ali. Mas eles não têm consciência disso. Os menores, não. Esses que trabalham nesses níveis e subníveis inferiores, né, mais densos, não. À medida que eles vão também se aperfeiçoando na construção, é bem similar à nosso desenvolvimento. O ser humano que cria as coisas ruins, que também são ligadas, vão utilizar esses Isso. E eles Vão fazendo. Vão fazendo. É sempre legal lembrar, né? O livro do Lead Peter, que chama Formas de Pensamento, ele é muito legal para a gente ler, porque ele fala sobre isso, sobre esse processo de construção de forma de pensamento. E ele fala, uma das coisas que ele fala é que uma mãe, quando está pensando no filho que está longe, ela está com uma intenção de amor, de proteção, ela está reunindo devas mais elevados e aquilo forma um escudo mesmo de proteção que vai repelir qualquer tipo de corrente perniciosa, qualquer tipo de mal. Vai dar proteção. Exatamente. Exatamente. Óbvio que é um processo inconsciente. A gente que tem consciência disso é muito mais forte. Porque eu sei, né, vou visualizar, eu vou mentalizar, né? É importante entender a importância da visualização e da imaginação, né? Visualizar tem sempre a ver com forma, tá? Então eu visualizo uma esfera azul de proteção, é uma forma, eu estou visualizando. Agora a imaginação é substância, é o vivo, né? Então o que eu estou imaginando através dessa visualização? Que tem uma energia de proteção, que tem uma energia de amor, que tem uma energia de... Igual a gente faz aqui no Ágina, né? Eu visualizo uma forma, é um elemental que vai fazer para mim, é um Deva que vai construir para mim a minha estrela dourada de 4 pontos. Isso é uma forma, é uma visualização. Visualização, forma, lembra sempre disso. Agora, o que eu imagino? Eu imagino que essa forma, ela representa a integração da minha personalidade. Então, eu vou imaginar que a minha mente vem para cá, que as minhas emoções estão aqui nesse momento, que minha vitalidade está aqui nesse momento. E aí, então, a minha personalidade integrada é mais fácil
via Antakarana acessar a alma. O processo é esse, né? Por isso que esse chakra desperta antes desse. Porque esse chakra reúne as forças da personalidade. É o papel do Ajna. E uma vez que elas estão aqui reunidas, aí começa um despertar do lótus de 1000 pétalas, que é o chakra da coroa. Então, importa, lembra sempre disso. Visualização, forma. Imaginação, conteúdo, substância. Nos dois casos, eu estou ativando a energia dévica. Do construtor da forma e manipulando a substância. Importante a gente lembrar disso. Tudo isso faz parte das nossas construções. Não, tá ótimo. Agora, quando quiserem ir lá no alto para pegar lá, tudo, é isso aí. Nem fala, Tico. Um abraço, querido. Pessoal de casa, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou, terminando aqui, eu já vou gravar e aí a gente já coloca no canal, tá bom? Um grande abraço. É verdade. A vida é tão curta, né? E a tarefa de viver é tão difícil que quando começamos a aprender